lá no Diário do Centro do Mundo. Trama golpista. Deixa eu trazer aqui para vocês. Trama golpista. Cadê? Aqui. Trama golpista. Vamos entender aqui o que aconteceu, meus caros, minhas caras. Denúncia contra Bolsonaro já está praticamente pronta. Vamos entender aqui nesta notinha, meus caros. A denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por seu envolvimento na trama golpista para impedir a posse de Lula está praticamente pronta, segundo 3 fontes que acompanham o caso, segundo informações de Malu Gaspar no jornal O Globo. Vamos lá, meus caros. William Rimamar, obrigado pela ajuda, meu caro. Faltam 150, gente. Vamos lá para a gente seguir e pensar que se comprassem um mês antes sem pedir propina, muitos entes queridos estariam vivos, sem dúvida nenhuma. Morreu muita gente, pessoal, por culpa do Jair Messias Bolsonaro. O texto principal já foi finalizado e a equipe do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, fez apenas alguns ajustes finais. A expectativa é que a acusação formal seja apresentada até o Carnaval. Gonet, que já tem um estilo de trabalho centralizador, realiza múltiplas revisões e checagens detalhadas, inclusive em notas de rodapé, para seus interlocutores. Essa denúncia é a mais relevante do seu mandato, que se encerra em dezembro deste ano. Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal em novembro do ano passado pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa, que somados podem resultar em uma pena de até 28 anos de prisão. A denúncia será apresentada em lotes para agilizar a análise do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro está no primeiro grupo de investigados formalmente pela Procuradoria-Geral da República, a PGR. No círculo do ex-presidente, há a expectativa de que, após a apresentação da denúncia, o ministro Alexandre de Moraes acelere o processo e leve o caso para o julgamento da primeira turma do Supremo. Já em março, existe inclusive a possibilidade de aumentar a frequência das sessões, que costumam ser quinzenais, às terças-feiras, para dar celeridade à análise. Nessa etapa, os ministros decidirão se há indícios suficientes para abrir uma ação penal contra Bolsonaro e outros investigados. Caso a denúncia seja aceita, o processo avançará para a coleta de novas provas e depoimentos de testemunhas de defesa e acusação. Aliados de Bolsonaro mais realistas consideram que a primeira turma deve aceitar a denúncia por unanimidade, com os votos de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux e 2 ministros indicados por Lula em seu terceiro mandato, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Levando em conta o prazo médio de 4 meses entre a abertura de ações penais e a condenação de outros acusados dos atos terroristas de 8 de janeiro, a previsão é que Bolsonaro e os demais denunciados sejam julgados entre setembro e outubro, meus caros e minhas caras. Fernando Fernandes, há 99,9% de chances de Bolsonaro ser condenado. Ao programa Fórum 11:30, jurista comentou sobre as expectativas para a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente. Programa Fórum 11:30 desta terça recebeu o jurista Fernando Augusto Fernandes para comentar as expectativas em relação à denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, além da conjuntura política que se instaura com a eleição de Hugo Mota para a presidência da Câmara dos Deputados. Para Fernandes, colaborador do Grupo Prerrogativas, a denúncia contra Bolsonaro se concretizará porque o Ministério Público está sem saída. O jurista afirma que provas tão evidentes contra o ex-presidente e outros envolvidos na tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023, que não resta outra opção a não ser a denúncia. Não há como o Ministério Público realizar uma anistia imprópria, ou seja, não denunciar. Então, eu não tenho dúvida de que vai sair a denúncia sob a pena do Ministério Público ficar desmoralizado, destaca o jurista. Ele ainda acrescenta que deve haver uma denúncia contra todos os envolvidos nos atos golpistas. Em relação à prisão do ex-presidente, Fernandes defende que não deve haver prisão preventiva no momento, mas que a probabilidade de condenação de Bolsonaro é de 99,9%. A situação dele é catastrófica, ele só está solto porque o ministro Alexandre de Moraes tem sido extremamente duro e correto. Ele não tem se arriscado em não permitir que não haja mais o discurso de que ele, Bolsonaro, estaria sendo perseguido. Ele não está sendo perseguido, ele está respondendo às consequências dos seus atos, afirma Fernandes. Não há saída para ele nesse processo, não vejo a possibilidade de uma não condenação e prisão logo após, acrescenta. O advogado comenta ainda sobre a possibilidade de anistia
aos golpistas do 8 de janeiro e se a aprovação dessa medida poderia anular a inelegibilidade de Bolsonaro. O jurista afirma ainda que não há chance desse cenário. Bolsonaro já está inelegível em razão da sua condenação no Tribunal Eleitoral, relacionado ao abuso de poder econômico e político quando convocou os embaixadores. Mesmo que houvesse anistia no dia 8, isso não o tornaria elegível, mesmo que, na minha visão, houvesse uma mudança na lei ficha limpa, que prevê que os condenados em segunda instância sejam inelegíveis, ele continuaria inelegível, diz Fernandes. Anistia a golpistas é inconstitucional. O jurista ainda explica que uma anistia aos golpistas do 8 de janeiro, que vem ganhando força no discurso dos bolsonaristas na Câmara dos Deputados, seria inconstitucional. Não há condição de ter anistia em relação aos condenados no dia 8, porque a Constituição Federal veda anistia quanto a esse tipo de prática, pontua. Segundo a Constituição, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Fernandes explica que quando a Constituição foi criada não havia o crime contra o Estado Democrático de Direito e, além disso, a lei que tipifica o terrorismo cometeu um erro ao não considerar os motivos políticos para os atos terroristas. Um erro, segundo o jurista, feito pela própria esquerda e pela ala progressista na tentativa de impedir, por exemplo, perseguições ao movimento sem terra. No entanto, ao atentar contra o Estado Democrático de Direito, pode ser considerado terrorismo, pode não ser tipificado, mas é terrorismo do ponto de vista constitucional, afirma Fernandes. O jurista cita, por exemplo, a explosão em frente ao Supremo Tribunal Federal. Em novembro do ano passado, aquele ato é terrorista, do ponto de vista legal, escrito no centro da lei do terrorismo, não é. Mas do ponto de vista constitucional é terrorismo, portanto, os atos do dia 8 de janeiro são atos terroristas, pontua ele. Portanto, eu entendo que a Constituição veda absolutamente anistia contra esses tipos de atos golpistas. Inclusive, se houver um novo presidente da República que for realizar uma graça ao Bolsonaro em relação a isso, o Supremo Tribunal Federal vai barrar, diz Fernandes. Na minha interpretação, não é constitucional dar anistia a atos antidemocráticos, completa ele. O Fernando Augusto Fernandes está dando como certa prisão sem possibilidade de anistia, tá? Então é o que está rolando aí. Textinho da minha querida amiga Sara Góes. Entre selfies em Washington e prejuízos ao Ceará, a era Trump vista por aqui. Vamos ler juntos aqui esse texto. O Ceará virou vítima involuntária do trumpismo. Mal se recuperou da hipotermia causada pelas ruas gélidas em Washington. Priscila Costa, do PL, a vereadora mais votada em Fortaleza e devota da seita bolsonarista, viu suas selfies envelhecerem mal antes do previsto, menos de 3 semanas depois de se esgoelar, aplaudindo Donald Trump, o presidente estadunidense. Importante não confundir com cearense, caso seja engano da vereadora. Anunciou um aumento de 25% nas tarifas do aço e assim o Ceará virou vítima involuntária do trumpismo. Priscila, líder da oposição na Câmara Municipal de Fortaleza, foi a única representante cearense na cerimônia de Trump no dia 20 de janeiro. Com seus impressionantes 36 mil votos, fez questão de documentar cada momento da viagem. Outras figuras locais como Carmelo Neto, Daiane Bittencourt, Capitã Cloroquina até cogitaram ir, mas desistiram. Priscila não só embarcou, como transformou a visita num reality show ruim nas suas redes sociais. Gente, estamos no final da live, vamos mandar pix aí de contribuição, meus caros. Em vídeos e postagens, surgiu emocionada em videochamada com o inviajável e inelegível Bolsonaro. Seu marido também estava lá, afinal, nada diz missão diplomática como um passeio turístico com um cônjuge. Mas enquanto Priscila ainda aproveitava as imagens em TBTs, o Ceará sente os primeiros golpes das políticas que ela tanto idolatra. O Estado, atualmente dependente das exportações de aço para os Estados Unidos, vê suas perspectivas econômicas minguarem com o anúncio de novas tarifas, em 10 de fevereiro. Em 2024, o aço representou 40% das vendas externas cearenses, cerca de 545 milhões, sendo 80% do destino delas para os Estados Unidos.
Especialistas já estimam uma queda de 20% das exportações para o mercado americano. Isso pode significar uma perda de mais de 600 milhões para a economia local. R$500 bilhão escorrendo pelo ralo das más decisões. Se depender da vereadora, ela fará America Great às custas do próprio Estado. Mas o estrago não para aí. A arrecadação estadual deve sentir o baque, com menos negócios sendo fechados e uma queda considerável do ICMS. Aquele imposto que banca boa parte dos serviços públicos, dinheiro que faria falta até para tapar os buracos das ruas de Fortaleza, quanto mais para investir em saúde e educação. Até 20% dos empregos ligados à indústria metalúrgica podem evaporar, deixando famílias inteiras na fila do seguro-desemprego, enquanto siderúrgicas tentam sobreviver em um mercado cada vez mais instável. Enquanto isso, Priscila Costa e sua seita de bolsonaristas seguem exibindo seu patriotismo particular e prometendo que no dia 16 de março, não mais 20 de janeiro, menina, será a próxima data cabalística cósmica que ungirá e que livrará o país do comunismo e o alienará com as doutrinas econômicas trumpistas que desempregam cearenses e desequilibram as contas do Estado. Genial, diz a queridíssima Sarinha Góes, trazendo as informações aí direto do Ceará, meus caros e minhas caras. Vamos seguindo aqui, meus queridos, chegando no final da live no vermelho, faltando muita contribuição aqui dessa comunidade. Gente, cadê vocês? Cadê vocês, turma? E a galera que tá quietinha aí não manda nada. Vamos, galera. Vocês querem um canal de 90 mil a menos? É isso? Vocês não querem que a gente chegue em 100 mil inscritos? É isso, gente? Vamos conversar aqui, vamos fazer o nosso trabalho rolar? Vamos pegar livros aqui de presente por R$20. Ó, presentão para vocês. Mas sem Pix não dá, gente. Sem Pix não dá para fazer a ajuda aqui, porque a gente está sem superchats habilitados. Infelizmente fomos desmonetizados. E a gente precisa da ajuda de vocês. Cadê a turma? Cadê a turma toda? Hein, gente? Vamos lá ajudar? Vamos fazer bem aqui o nosso trabalho? Vamos tocar as coisas, meus caros? Como é que vocês estão aí? Todo mundo quietinho, ninguém manda pix, ninguém manda uma contribuiçãozinha. Vamos lá, revista Fórum, tratando aqui do Múcio. Deixa eu pegar aqui só um minuto. Parlamentares petistas criticam Múcio. Minimizar o que aconteceu é um desserviço ao Brasil. Deixa eu só fazer uma coisa aqui antes. Antes de continuar a fazer esse trabalho bem legal. Vamos lá, meus queridos e queridas. Vamos lá, meus bonitos e minhas bonitas. É isso aí. Parlamentares petistas criticam Múcio. Minimizar o que aconteceu é um desserviço ao Brasil. Declarações de Múcio lá no Roda Viva irritam petistas e expõem falta de alinhamento do governo. O ministro da Defesa evitou chamar o 8 de janeiro de golpe e relativizou o papel das Forças Armadas, gerando incômodo na base governista. Vamos lá. As declarações do ministro da Defesa, José Múcio, durante sua participação no Roda Viva nesta segunda, intensificaram as tensões dentro do governo e expuseram um desalinhamento que preocupa a base aliada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante a entrevista, Múcio evitou classificar os atos de 8 de janeiro como uma tentativa de golpe e minimizou o papel de setores militares e políticos da sua organização. O tom adotado pelo ministro foi visto como um retrocesso por parlamentares governistas que defendem uma abordagem mais dura contra os envolvidos nos ataques. A crise gerada pelas falas de Múcio reforça uma preocupação antiga de setores do governo sobre sua postura excessivamente conciliadora com os militares. Desde a sua nomeação, o ministro tem sido visto como um elo de comunicação entre o Planalto e as Forças Armadas, mas essa relação, que inicialmente parecia benéfica para estabilizar o governo, começam a se transformar num problema. Parlamentares do PT e aliados temem que a insistência de Múcio em contemporaneizar os fatos acabe enfraquecendo a posição do governo e favorecendo narrativas bolsonaristas. Estava esperando o quê do cosplay de Costinha? Pois é. A entrevista de Múcio gerou reações imediatas no Congresso. A coluna conversou com parlamentares como os deputados Carlos Zaratini e Rogério Correia, que criticaram duramente o ministro. Zaratini, defensor da extinção da GLO,
considera que a posição de Múcio contradiz evidências apuradas pela Polícia Federal e pela CPI do 8 de janeiro, que apontam a existência de um planejamento estruturado para esses mesmos ataques. O deputado Zaratini é autor de um projeto que busca modificar o artigo 142 da Constituição e afastar as Forças Armadas da política e impor restrições mais rígidas à participação de militares em eleições. Para ele, a GLO se tornou um instrumento que pode ser explorado para fins políticos e sua permanência representa um risco ao equilíbrio democrático. Múcio, por sua vez, defendeu... aliás, o que diz o Zaratini? GLO é uma forma equivocada de atuação interna das Forças Armadas, permite intervenções sem controle, sem autorização do Congresso. Precisamos modificar esse artigo da Constituição para evitar que se repita o que vimos nos últimos anos. Múcio, por sua vez, defendeu a permanência da GLO, afirmando que o dispositivo é essencial para garantir a segurança pública em situações excepcionais. Durante a entrevista, o ministro afirmou que nunca houve ameaça de golpe com a GLO, minimizando os riscos de que esse mecanismo seja usado para fins políticos. Sobre isso, Zaratini falou em tom de surpresa. Ele disse que não houve tentativa de golpe. Eu discordo totalmente. A CPI do 8 de janeiro e as investigações da Polícia Federal comprovam que havia uma articulação. O Braga Neto está preso por quê? O Cid delatou o quê? Houve uma tentativa de golpe e o 8 de janeiro foi parte desse plano, mas o Múcio tenta fazer um meio de campo, aliviar o peso da responsabilidade dos militares. Correia foi ainda mais incisivo, acusando o ministro de ser conivente com setores que ainda tentam minimizar os ataques e relativizar os riscos institucionais que o Brasil enfrentou. Só alguém muito mal intencionado ou inocente duvidaria da existência de uma tentativa de golpe no Brasil. O que aconteceu no 8 de janeiro foi uma tentativa clara de destruir as instituições democráticas. Correia também destacou a postura de Múcio, que acaba enfraquecendo a narrativa do governo, de dar espaço a discursos revisionistas sobre o ocorrido. Se a gente não trata desse assunto com a seriedade, a história vai ser reescrita pelos mesmos que tentaram dar um golpe. O ministro devia saber que minimizar o que aconteceu é um desserviço ao Brasil. O deputado ainda alertou para os efeitos dessa postura dentro da base aliada e na percepção pública. O próprio governo precisa se alinhar. A gente não pode dar margem para que o povo acredite que os golpistas não tinham plano. Isso era uma articulação e qualquer tentativa de suavizar esse fato só favorece quem esteve por trás disso. Múcio está cavando a própria demissão? Algumas das fontes com que a coluna conversou chegaram a questionar se Múcio não estaria cavando a própria demissão, uma vez que o presidente insiste em sua permanência no cargo. Há uma percepção crescente de que o ministro tem se tornado um elemento de desgaste dentro da estrutura governista e sua manutenção no Ministério da Defesa pode se tornar insustentável se as críticas continuarem se avolumando. Mesmo com uma insatisfação evidente, há uma barreira dentro da base governista. Poucos parlamentares se dispõem a criticar Múcio publicamente. O ministro, independentemente do que se diga ou faça, segue respaldado pelo presidente Lula, o que gera um cenário em que deputados e senadores da base hesitam em apontar equívocos da sua gestão. Um senador da base governista fez a seguinte declaração sobre o tema: Múcio faz o que quer e no final tem apoio total do presidente. Se um deputado do governo vai para a imprensa criticar, ele pode acabar desautorizado pelo próprio Planalto, então ninguém quer comprar essa briga. Essa dificuldade de confrontar Múcio tem se tornado um fator constante dentro do governo. Parlamentares que cobram um posicionamento mais duro em relação aos militares frequentemente esbarram na blindagem política do ministro, que mantém interlocução com o alto comando das Forças Armadas e tem a confiança do presidente. Zaratini também criticou o excesso de zelo com golpistas e afirmou: essas declarações do Múcio são parte de um jogo para aliviar para essa turma golpista. Não tem que passar pano, tem que punir todos os envolvidos. O ministro não pode fazer esse meio de campo para proteger quem tentou derrubar a democracia. Impacto político e riscos para o governo. A entrevista de Múcio acontece em um momento crítico para o governo, que busca consolidar a sua base e evitar instabilidades desnecessárias. Com as eleições municipais se aproximando, a preocupação é que o governo transmita uma imagem de desorganização e falta de unidade, o que pode afetar candidaturas aliadas e impactar a sua capacidade de articulação política nos estados. A oposição, por sua vez, tem aproveitado a oportunidade para reforçar a narrativa de que o presidente Lula enfrenta dificuldades para manter o controle sobre a sua equipe ministerial. As falas de Múcio já estão sendo exploradas por parlamentares bolsonaristas para relativizar as decisões judiciais, contra os envolvidos nos ataques e enfraquecer o discurso governista sobre o ocorrido. O desgaste interno
gerado pelas declarações do ministro, expõe as dificuldades do governo em lidar com questões sensíveis envolvendo as Forças Armadas, enquanto pressão por uma postura mais dura em relação aos militares cresce dentro do Congresso. Lula segue protegendo Múcio e mantendo a sua estratégia de evitar conflitos diretos com setores militares. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.